Bora lá então, vamos falar de coisa séria aqui, coisa que afeta diretamente os segurados do INSS, que é a questão de serem maltratados, de repente acontecerem injustiças diretamente do balcão do INSS. E eis a questão, porque quando isso acontece, nós estamos diante do tal chamado dano moral previdenciário, que ele é muito evitado pelos colegas advogados, porque muitas vezes eles acham que não vai dar nada, isso aí não vai para frente, o juiz não vai aceitar um dano moral previdenciário, e até outros vão ao extremo de dizer que não existe dano moral previdenciário, quando na verdade está sendo um grande equívoco pensar dessa forma, até porque no Brasil todo eu recebo colegas, alunos meus, reclamando que o cliente dele sofreu isso, aquilo, lá dentro do INSS, ou foi mal atendido, ou foi maltratado, tá? Tanto pelo perito, ou também por algum servidor, ou também teve prejuízos porque o processo administrativo dele não foi bem manuseado lá na via administrativa. E aí você se pergunta, vai ficar por isso mesmo? Você é advogado, você vai deixar por isso mesmo? É assim que funcionam as coisas nesse país? Acontece e fica por isso mesmo? Não. Aí que entra a figura do advogado previdenciário. Você vai analisar a gravidade do que aconteceu e ver se cabe dano moral ou não. Tá? Eu vou citar brevemente aqui, primeiramente, alguma questão filosófica ou até mesmo uma questão para raciocinar antes de ir para o processo. E depois a gente vai para o processo meu aqui, que eu vou mostrar para você que tem dano moral sim, tá? Na parte previdenciária. É um mito quem fala que não existe. Eu vou citar aqui a obra de Vânia Campos, uma obra denominada Dano Moral Previdenciário. Ela faz uma enumeração de coisas que podem levar ao dano moral, tá? A reparação civil previdenciária. Por quê, pessoal? Porque você tem que pensar o seguinte, o agente do INSS, ele não responde diretamente, tá? Então, digamos lá que o cara faz uma cagada lá, prejudica o teu cliente porque não juntou certo o documento, trocou os documentos, causou confusão. Ele não vai responder diretamente, tá? Mas o ente público, ele responde, tá? Mesmo que depois lá na frente, não sei se acontece, ele pode fazer uma ação de regresso contra o funcionário que causou o prejuízo, tá? Vai ser outros 500, não vou adentrar nesse assunto, tá? Vamos ficar aqui no dano moral. E nessa obra da Vânia Campos, ela enumera, né, com maestria mesmo, algumas situações que você vai achar curiosas. Por exemplo, vícios decorrentes da não observância dos preceitos legais aplicáveis ao processo administrativo de concessão de benefício. Então, o servidor ele não presta atenção no próprio ordenamento interno, nas próprias regras regulamentadoras internas do INSS, dá uma decisão divergente. Aí você está pensando, mas agora é tudo robô, é tudo robô. São robôs, mas passa por uma revisão. Lembrando que o INSS ainda tem o gerente, a figura do gerente, que você pode ir lá conversar com ele, pode tirar dúvida, né? Ele te atende, tá? Então, tem seres humanos lá cuidando dos processos, tá? Não é totalmente IA, tá? Espero que nunca seja IA. Porque uma coisa que a IA não tem, pessoal, e nunca vai ter, é altruísmo humano. Você se colocar no lugar do teu próximo, tá? Isso ele não vai ter. Nem o ser humano tem quase, né? Enfim, outro ponto que a Vânia Campos salienta aqui na obra dela: falta de clareza e objetividade no processo administrativo. A carta vem confusa, tá? Nem o advogado consegue entender direito, tá? Tem várias aqui, só vou destacar algumas interessantes. Exigir do segurado uma conduta que não esteja prescrita em lei. Então, o INSS vai lá, abre uma exigência absurda. O cara tem que juntar a certidão lá do tempo de Dom Pedro, né? Do cartório que pegou fogo em 1500. Cara, você está exigindo uma coisa que é impossível do teu cliente conseguir trazer, tá? Então isso aí também é passível de dano moral. O que mais? Ato administrativo previdenciário eivado de coisas desproporcionais, né? Deve ser proporcional, tem que ser adequado para o seu fim, é o que eu acabei de falar. Ato público, especialmente atos administrativos atentatórios aos direitos adquiridos. Então o servidor vê lá que o cara tem direito adquirido e mesmo assim ignora, tá? Ele ignora, talvez por convicções pessoais,
talvez por prevaricação, né? Ele põe o desejo dele, a paixão, acima do compromisso dele ali e indefere o pedido do cliente. Tá? Já aconteceu uma vez, só para vocês terem ideia, uma coisa séria. Eu estava no INSS, fiz o pedido de aposentadoria rural, juntei todos os documentos. Olha só a loucura. Olha a loucura. Eu juntei todos os documentos, na hora ali com o servidor, com o cliente do lado. E na hora teve um indeferimento. Cara, ninguém analisou aquilo ali. Quem que analisou aquilo ali? O servidor analisou ali, na hora, em 5 minutos. Né? Então você vê aí que tem várias brechas para você trabalhar. Tá? Que mais? Supressão do direito do segurado. Tá? A negativa da concessão do benefício sem que seja perseguida a verdade material, atentando-se apenas às questões formais processuais, tá? Acontece muito isso aqui. O que importa é a formalidade. Os fatos não importam. Uma vez no INSS eu falei que eu queria juntar uma petição naquele momento. A servidora olhou para mim e falou: doutor, aqui petição não é documento para o INSS. Eu falei: sério? Não é? O que é então? Vamos registrar isso aqui. Vamos levar para frente? Aí ela começou a me atender direito. Tá? Tem que ser assim. A má interpretação da norma legal, tá? Aquela coisa, o servidor tem que ser apto para interpretar, tem que ser alguém da área de direito, né? Para saber interpretar. Pega alguém só com 2º grau, não vai saber interpretar a norma, né? Trocar benefício, tá? Conceder um diverso do pretendido, por erro, má interpretação, por não saber mesmo, tá? Por exemplo, a pessoa vai lá toda quebrada de cadeira de roda, sendo arrastada por alguém, ajudada. O servidor dá o benefício, né? Cede o auxílio-doença, mas não dá os 25%. Tá vendo ali que a pessoa não tem nem condições de tetraplégico. Né? Entendeu? Mas tem que passar por perícia, tudo bem, mas os atos administrativos, eles podem ser revistos a qualquer tempo, tá? Qualquer tempo. Então, não há, no meu ponto de vista, não há problema de sumariamente o servidor enxergar aquela situação e posteriormente rever caso for comprovado que não é aquilo, tá? Mas é claro que na prática não vai ser assim. Na prática sempre eles vão, né, pro lado do INSS, tá? Então é isso aí, pessoal. Algumas coisas que eu falei aqui. Também tem a questão de extravio de documento, recusa de devolver documento, que era muito comum no passado quando não era digital, né? Errar cálculo também, tentar calcular lá para o cliente, errar o cálculo e dar o benefício menos vantajoso. E perícia equivocada, tá? A pessoa ser vítima de um erro médico lá do perito, ser maltratado pelo perito, né, por exemplo, também seja dano moral, tá bom? Eu não vou colocar tudo aqui, depois vocês comprem o livro dela lá, tá? Agora aqui no processo, vamos lá para ver então se existe isso aí. Vamos ver se existe. Então vamos lá. Olha só essa carta aqui do INSS, quero que vocês leiam comigo aqui. Foi dada para minha cliente. Em atenção ao seu pedido de auxílio-doença apresentado em 4/8, informamos que não foi reconhecido o direito, tendo em vista que a concessão da última contribuição deu-se em 8/15. Olha só, então ela está dizendo que minha cliente não tem mais qualidade de segurado, né? Porque a última contribuição foi em 2015. Tendo sido mantida a qualidade de segurada em 16, até 16. Olha a contradição aqui. Então falou que ela não é segurada num primeiro momento aqui da carta, e num segundo momento falou que manteve a qualidade de segurada, ou seja, não deu o benefício para ela, ela estava com uma doença grave, tá, pessoal? Uma doença grave, estava internado e tudo mais, precisava desse benefício, foi negado por besteira aqui, né? Por erro administrativo. Isso aqui eu levei para frente, obviamente, não deixei passar, e está aqui a sentença. A sentença na época condenou o INSS a pagar R$2.000, tá? R$2.000 de danos morais para essa cliente. Obviamente, né? Merecido. Ele até fala aqui, ó. Olha só a fundamentação que ele dá. No caso em tela, não obstante esse magistrado não entenda pela condenação ao pagamento de danos morais em razão do indeferimento, cessação, ou seja, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que só o fato do INSS indeferir ou deferir é direito do INSS fazer isso. Até aí tudo bem, eu também concordo com ele. Tá? Mas aqui ele complementa, uma vez que tais atos fazem parte da rotina, igual eu falei aqui. Indeferir é direito do INSS. Ele não é obrigado a deferir. Se ele vê que não tem direito, ele indefere. Até aí tudo bem. Mas de forma excepcional, diante da incoerência na análise da qualidade de segurado da autora,
E principalmente diante do seu quadro, portadora de câncer maligno e tal, entendo que não é o caso de mero indeferimento. Vislumbro assim que o equívoco da autarquia causou transtornos que não podem ser considerados meros desabores do cotidiano. Cabe ao INSS apurar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário, com observância do procedimento previsto em lei. Havendo falha na prestação do serviço e consequente repercussão na esfera pessoal da autora, haja vista circunstâncias que se encontra cabível a condenação da autarquia previdenciária no pagamento de indenização de dano moral. A proposta de indenização por dano moral busca também, nesse caso, desestimular a prática reiterada de uma prestação de serviço defeituosa. Então tá aí. É magnífico, brilhante, né, a atuação desse juiz. Ele entendeu que não foi só um indeferimento, foi uma confusão. Foi uma baderna, uma bagunça que fizeram naquela carta, né? Chegou a humilhar a minha cliente, porque minha cliente estava com todos os direitos assegurados, tudo na mão, né, com os comprovantes, e falou que ela tinha, que não tinha qualidade assegurada e ao mesmo tempo tinha. Estava confuso, desconexo. Foi um erro aquilo ali, dano moral. Tá aqui. Esse é um caso, tá? Tem um outro aqui que veio vai cair na minha mão aqui também. Deixa eu achar aqui para vocês. Ó, esse aqui caiu na minha mão aqui, tá? Vai vir para mim. Olha só o que o INSS fez aqui. O início do benefício foi fixado em 9/6. A cessação será em 15/6. Então ele deu o auxílio-doença para o meu cliente, né? E vai ser meu cliente, tá? Tá vindo para mim esse caso aqui. E olha só quantos dias de auxílio-doença. 9/6 para 15/6 dá quantos dias? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 dias, cara. 6 dias de auxílio-doença. É ou não é uma humilhação para o trabalhador? Para a pessoa que está precisando. 6 dias de auxílio-doença, cara. O que o cara vai fazer com 6 dias de auxílio-doença? Como é que ele vai se recuperar disso aí? Tá? Não tem condições nem dele se recuperar. Tá? 6 dias não dá para nada. O problema dele é grave. Tá? O problema dele é grave. É um problema que teria que, no mínimo, ali ter uns 6 meses a 1 ano para ele poder se recuperar. Tá? Foi um negócio feio que aconteceu no trabalho, né, com um membro do corpo dele. Então você vê aqui que é uma oportunidade que eu tenho de explorar o dano moral. E você, também advogado, tem essa oportunidade. Tá? Então no seu dia a dia, você tem que ser combativo. O advogado e a advogada são pessoas combativas. Tá? Se você vê qualquer abuso, qualquer irregularidade, por que não você trabalhar a tese do dano moral? No meu curso, por exemplo, tem uma petição lá que traz toda essa argumentação do dano moral para você incluir nas suas petições, quando assim você identificar que aconteceu, né, de atropelarem o direito do seu cliente, passarem por cima dele, né, de forma a humilhá-lo, a causar prejuízo a ele, né, na questão dele de vida, de qualidade de vida, né, de prejudicar mesmo. Então você fica atento. Você conseguiu perceber isso? Trabalhe a tese de dano moral. Você vai abrir um tópico, por exemplo, na tua petição inicial, falando do dano moral. Tá? Quem é aluno meu é só baixar lá, inclui na tua petição. E quem não é, dá um jeito aí, pesquise sobre isso, para você daqui em diante você acertar mais. Porque o objetivo aqui é você extrair o máximo. Tá? Se você tem auxílio-doença e dano moral, é ganhar o auxílio-doença e o dano moral. Se é aposentadoria e dano moral, vamos atrás do dano moral e aposentadoria. O que mais tiver, nós também vamos extrair, tá bom? Não vamos deixar passar nada. Advogado bom, advogada boa, não deixa passar nada, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.